Boa noite a todos. Que o amor de nosso Mestre Jesus permaneça nos envolvendo, proporcionando-nos momentos de paz, de harmonia, de serenidade, de plenitude. Sentimentos esses que muitos de nós conseguimos sentir quando nós adentramos uma casa espírita ou quando muitos irmãos procuram os templos religiosos. Embora a mensagem de Jesus venha até nós através da luz da doutrina espírita, orientando-nos que, obrigado, Dito, onde nós estivermos e aonde nós formos, podemos estar com a presença do nosso Mestre Jesus e desfrutar desses sentimentos. O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite vem trazer algumas reflexões acerca do tema, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Farei uma pequena leitura da instrução dos Espíritos desse capítulo, ditada pelo Espírito Paulo de Tarso, ditada em 1860, na cidade de Paris. E que Kardec coloca como o último item desse capítulo, intitulando Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a busca, por vós mesmos, todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, mas vos levará a praticar o bem. Já que não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus por haver prometido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Permitido gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Esta máxima em que Kardec denomina o título do capítulo 15, fora da caridade não há salvação,
podemos verificar que vai ao encontro da mensagem de Jesus, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pois o exercício dessa máxima de Jesus é o exemplo da caridade. A caridade para com o próximo, a caridade para consigo mesmo. Muitas vezes, ao adentrarmos a doutrina espírita, nos encantamos e nos emocionamos com as mensagens do alto, com as mensagens daqueles que passaram pela terra e demonstraram que através da resignação, através da obediência, através da fé, da esperança, através da prática da caridade, para com o próximo e para conosco, é o único caminho que nos fará tanto felizes na terra como nos céus. Ou assim podemos dizer, no mundo espiritual. Mas quando nós falamos de caridade e adentramos a doutrina espírita, é-nos proporcionado inúmeros trabalhos, inúmeras atividades. Campanha do Quilo, o trabalho voluntário de visitar os hospitais, o trabalho dentro da casa espírita, o trabalho do estudo, o trabalho de levar o consolo àqueles que sofrem, àqueles que necessitam do consolo e do esclarecimento. E nós vamos adentrando dentro da casa espírita, nos afeiçoamos com as mensagens de cunho doutrinário elevado, que faz com que nós refletimos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, o porquê estamos aqui e qual o motivo de estarmos aqui. E buscamos dar o nosso nome ao trabalho da caridade. Muitos irmãos devotados, afincos, trabalham na caridade. Doam alimentos, doam até mesmo recursos financeiros. Mas, a partir do momento em que nós já estamos empenhados nessa atividade, há a necessidade de darmos um passo a mais, de caminharmos, continuarmos caminhando em busca da mensagem de Jesus, em direção a Jesus. E eis a proposta de não mais a caridade do ato exterior, do ato de praticar aos nossos irmãos, através do nosso trabalho, da resignação de horas, às vezes, de lazer, em benefício dos nossos irmãos. Mas, na atualidade, verificamos uma caridade tão necessária, que às vezes nós não observamos, que às vezes nós não refletimos. A caridade para conosco mesmo. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma mensagem que hoje, na atualidade, verificamos inúmeros irmãos na área da ciência, demonstrando o que esse Espírito já nos trouxe há algum tempo. Ele nos afirma da seguinte maneira: o nosso pensamento cria o que procuramos. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Isso nos leva a compreender que o nosso pensamento, a nossa mente, é a base, é o alicerce para uma vida feliz ou para uma vida desventurosa. O nosso pensamento nos conduz às práticas das boas ações, ou infelizmente das ações reprováveis. Esse mesmo Espírito, Emmanuel, nos orienta e faz uma pergunta: a quem obedeces? Todos os seres humanos na Terra obedecem a algo ou a alguém. Até mesmo aqueles que falam que são livres, eles obedecem aos seus pensamentos, aos seus ideais, às suas ideologias, às suas crenças. E a nós, espíritas cristãos, a quem obedecemos? Podemos afirmar que nós obedecemos a mensagem dos benfeitores espirituais, que a comando do Espírito de verdade trouxe a promessa de Jesus, do envio do Consolador prometido.
relembrando a mensagem do Cristo e esclarecendo-nos acerca de informações que ele não pudera, naquela época, falar, ou que fora distorcida pelos tempos. A quem obedecemos? Obedecemos aos ensinamentos de Jesus. Se não todos, a grande maioria de nós, podemos afirmar. Mas ao refletir sobre os ensinamentos de Jesus e o nosso comportamento, muitas vezes entramos em conflito. Embora a palavra conflito traz a nós algo que nos prejudique. Traz a nós algo que desmotive a nossa melhora, o nosso comportamento. Portanto, diante dessa reflexão, a quem obedeceis? Obedecemos às mensagens dos céus, embora ainda frágeis e vulneráveis, de pés de barros, pois tropeçamos diante dos nossos equívocos, nós verificamos não mais, ou pelo menos tenhamos o pensamento de não mais ter um conflito sobre essa questão de fazer o bem ou não fazer o bem, mas introduzirmos dentro de nós o sentimento, o pensamento do desafio. É um desafio para nós buscar essa evolução. É um desafio para nós buscarmos assimilar essa mensagem de Jesus e colocarmos no nosso dia a dia. A maioria de nós iremos afirmar que nós obedecemos os ensinamentos cristãos. Nós obedecemos os ensinamentos de Deus. Mas encontraremos inúmeros irmãos que ainda duvidam da mensagem dos céus. Muitos de nossos irmãos assemelham-se a Tomé, que ouvindo falar que Jesus veio novamente, apareceu, ressuscitou dos mortos, ele não acreditou. Posteriormente, Jesus, aparecendo a ele, diz: toca, Tomé. Após somente ele ver e tocar, ele diz: eu creio, mestre. Mas os benfeitores espirituais nos traz: felizes aqueles que não vê e creem. Mas aos nossos irmãos que buscam se apegar nas questões materiais, nas questões dos estudos científicos, podemos verificar um estudo recente na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Pesquisadores fizeram uma pesquisa com aproximadamente 2.000 jovens. E verificaram, através dessas pesquisas, desses estudos, que os efeitos, o contato desses jovens com as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, traziam um certo benefício mínimo a esses jovens. Enquanto outros jovens que tinham uma vivência familiar harmoniosa, outros jovens que tinham uma vida escolar plena, atuante, outros jovens que possuíam boas amizades, esses jovens em comparação com os jovens que eram aficionados com as redes sociais, a diferença do bem-estar, a diferença da alegria de viver era imensa. Podemos pegar, portanto, quanto tempo nós gastamos nas redes sociais, nos celulares, nos computadores, buscando um relacionamento distante, buscando um contato distante, ou muitas vezes simplesmente pela curiosidade de saber como vai a vida alheia, perdendo uma oportunidade imensa, afirmada pela ciência, trazida pela doutrina espírita, do convívio familiar harmonioso, da vida em sociedade plena, produzindo e contribuindo para uma sociedade. A aquisição da amizade. Amizade não somente no trabalho, na religião,
na sociedade, mas principalmente dentro do lar. Vamos verificar o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito que deve ser praticada com as demais criaturas. Sê tu o amigo gentil, mesmo que, por enquanto, experimente incompreensões e dificuldades. Eis a oportunidade da prática da caridade para conosco mesmo. Não importa se as pessoas não nos compreendam, não importa se as pessoas ouvem os nossos clamores, não importa se as pessoas não pensam como nós, sejamos amigos. É muito interessante quando Chico Xavier nos traz que deixemos as pessoas serem aquilo que elas querem ser, conduzirem as suas vidas da forma que mais aprouver a elas, mas a nós sermos melhores a cada dia. A prova da amizade, tanto através do estudo científico como através da mensagem dos benfeitores espirituais, nos proporciona momentos de plenitude, momentos de alegria, momentos de felicidade. Mas se nós pegarmos Allan Kardec, há mais de 150 anos, verificaremos Kardec já sabendo disso, recordando a mensagem de Jesus, há aproximadamente 2000 anos, quando Jesus nos afirma: todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Jesus estava falando sobre aquela passagem quando ele diz que quando ele estivesse com fome, que nós pudéssemos doar comida a ele. Quando ele, Jesus, estivesse com sede, que possamos dar-lhe de beber. Quando estivesse nu, desvestido, que nós pudéssemos ofertar o agasalho. Quando ele estivesse preso, que nós pudéssemos visitar-lhe. Mas, mestre, quando nós o encontraremos nessa situação, todas as vezes que fizestes isso, aos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que fizestes. Verificamos aí a doutrina espírita dando a oportunidade de inúmeros trabalhos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, dar alimento a quem tem fome e água a quem tem sede. Isso nós sabemos, isso nós ouvimos. Mas, recordando novamente o espírito Joana de Ângeles, que faz, ou que traz uma mensagem, uma proposta, relembrando as orientações do Espírito Santo Agostinho, a partir da questão 919, fazemos uma viagem interior, conhecermos a nós mesmos. Vamos aprofundando que não somente essas necessidades exteriores nós necessitamos. Necessitamos também de entrarmos para dentro e verificar a fome que temos do carinho e da atenção. Tanto das pessoas para conosco, tanto de nós para com as pessoas. Analisarmos a necessidade que temos de beber, a sede da felicidade, a sede da compreensão e da indulgência, tanto para conosco, tanto para conosco como para com os nossos irmãos. Quantas vezes nos sentimos nus, levados pela ignorância, pela falta do perdão, necessitando de ser perdoado e de perdoar. Quantos de nós nos sentimos desabrigados ou encarcerados com as más paixões, sentindo a falta dos ensinos sublimes no nosso dia a dia? A quem obedecestes? Os nossos benfeitores espirituais há muito tempo, relembrando a Jesus,
relembrando Jesus há aproximadamente 2000 anos, nos traz o roteiro, o norte, para que possamos ter uma vida plena de felicidade. Muito embora os benfeitores espirituais nos traz que a felicidade plena não é deste mundo. Porém, podemos desfrutar desta felicidade que o nosso mundo comporta. Isso é possível. E verificaremos, quando encontramos nas narrativas dos benfeitores espirituais, um homem exemplar. O primeiro mártir cristão, Estevão, que mesmo após humilhações, imposta pela arrogância, pelo orgulho e pela vaidade e prepotência de um homem, se manteve em paz. Quantos de nós, diante de uma palavra ofensiva, muitas vezes sem a intenção da pessoa, nós nos colocamos em posição inferior à pessoa que às vezes não tem conhecimento do perdão, que não tem conhecimento da indulgência, e ofendemos mais ainda a pessoa. Estevão, após ser aprisionado por levar a mensagem de compreensão, paz e harmonia, que ele havia compreendido e entendido da mensagem do Cristo, foi colocado a um cárcere. Após 2 meses de inúmeras humilhações, inúmeros flagelos, inúmeras imposições que debilitaram o seu corpo físico, ele é retirado desse calabouço, e dada a oportunidade dele, Estevão, ser liberto. Mas para isso havia a necessidade dele pagar um preço, negar Jesus. Antigamente, aqueles homens do caminho, aqueles que obedeciam à mensagem do Cristo, pagavam pela sua própria vida. Hoje, não mais somos convidados a pagar pela nossa própria vida. Simplesmente, hoje somos convidados a ter a compreensão, a indulgência, o perdão. Que são caridades feitas para conosco mesmo. Porque o perdão não é algo, não é um benefício para quem recebe, é para quem dá, é para quem oferta. E diante da agressividade dos maus, Estevão não se perturbou. Renegue esse carpinteiro que você segue. E ele já havia conquistado essa felicidade que o mundo nos proporciona. Com a serenidade e a brandura na sua voz, diz a Saulo de Tarso: o sinédrio, o poder político, religioso daquela época, pode ter 1000 meios de me fazer chorar, mas de jamais renegar a tutela do meu Salvador, Jesus Cristo. E após reafirmar os seus votos com Jesus, ele passa a ser agredido por inúmeros irmãos equivocados. E ele se mantinha em paz e harmonia. Diante da sua dificuldade, ele não teve um conflito, ele teve um desafio perante a sua compreensão. Se o nosso Mestre Jesus for escarneado e humilhado pelas ruas de Jerusalém, quem sou eu diante das agressividades dos homens? Portanto, podemos ser felizes, segundo o Espírito Joana de Ângeles, hoje. Basta conforme os nossos pensamentos. Mas se mesmo assim nós não compreendermos ou acertarmos, vamos buscar na ciência o que a ciência materialista nos oferta. Vamos verificar um psiquiatra pós-graduado, professor emérito de uma universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Aaron Beck. Ele é um psiquiatra que desde a década de 70 faz estudos, pesquisas acerca da tristeza, da depressão. E ele pode nos afirmar com propriedade que inúmeros casos de pessoas deprimidas, de pessoas em depressão, são decorrentes do próprio pensamento.
Aquilo que o Espírito Emmanuel já nos traz, o nosso pensamento, nós trazemos a vida que desejamos. Porque Aaron Beck, esse psiquiatra, fala para nós que as pessoas têm um pensamento, elas validam um pensamento distorcido e negativo. E pegam aquilo como verdadeiro, como real. Quantos de nós, às vezes, diante de um erro, de um equívoco, nós dizemos, eu não valho nada. Eu sou uma péssima pessoa. Está vendo? Eu faço tudo errado. Nunca faço algo certo. É como se fosse algo automático. Ele nos traz que, devido à nossa criação, devido às nossas crenças, devido às nossas experiências, o ambiente que vivemos, trazemos isso para conosco. E algo como se fosse automático, sem refletirmos, sem analisarmos, temos esses pensamentos. E isso provoca emoções negativas, que nos trarão comportamento de isolamento, de tristeza, chegando na depressão. Mas a proposta que ele nos traz, e através dos estudos, atendendo inúmeros casos, é que possamos analisar a nós mesmos os nossos pensamentos. Olha, novamente, o mundo material afirmando aquilo que o mundo espiritual nos traz. Em vez de nós termos esses ideais distorcidos e negativos, por que não podemos analisar? Poxa vida, falhei. Mas eis aí um desafio de superar essa falha. Ou pelo menos avaliar, analisar que nós não somos tão competentes como achamos em determinadas áreas. E devemos procurar o estudo. E deveremos procurar o aprimoramento para que possamos superar essa imperfeição. Verificamos aí a proposta de trocar esses pensamentos negativos e distorcidos para uns pensamentos que influenciam o nosso progresso. Não trazendo para nós um conflito, trazendo para nós a proposta de um desafio. Isso nos auxilia a evitar uma pandemia que ocorre na atualidade. A tristeza, as pessoas deprimidas, chegando aos casos de depressão. É claro que a depressão não se resume simplesmente nesses pensamentos. Existem fatores orgânicos, existem outros fatores. Mas esse psiquiatra nos afirma que a maioria das causas desse transtorno psíquico decorre dos nossos pensamentos. A quem obedecemos? Muitos de nós temos as mensagens do mundo espiritual e não damos valor. Mas verificamos no Evangelho segundo o Espiritismo a aliança entre a religião e a ciência, ou entre a ciência e a religião. Não que a ciência irá comprovar aquilo que a religião nos traz, mas a ciência de uma forma autônoma, a sua curiosidade de buscar as explicações, hoje vem trazendo dia após dia afirmações que a nossa doutrina espírita, que Jesus há 2000 anos já nos trouxe. Basta, portanto, não mais simplesmente fazermos o ato da caridade exterior. Necessitamos também do ato da caridade para conosco mesmo, a caridade interior. Imaginemos Simão Pedro, que após aquele equívoco de negar Jesus 3 vezes, se ele tivesse um pensamento distorcido e negativo, à semelhança de Judas, e abreviasse a sua vida através do suicídio, talvez hoje o cristianismo não seria o mesmo. Judas pegou um pensamento, um ideal de auxiliar a Jesus. Ele também amava o Cristo. Mas, infelizmente, a sua ideia foi uma ideia equivocada. E quando ele viu que Jesus não era aquele libertador através da espada e da guerra, ele se viu diante de um conflito. Se agarrou num pensamento distorcido, num pensamento negativo.
verificando no horizonte não mais um sentido para viver, e abreviou a sua vida. Imagine se Pedro fizesse o mesmo. E olha que Pedro, horas antes, já havia falado ao Cristo: Mestre, se for possível, darei a minha vida por ti. E poucas horas atrás ele estava ali: não conheço esse homem, não convivo com ele, jamais o vi. Pedro teve, em vez de um conflito, uma proposta de um desafio. À semelhança de Pedro, muitos de nós somos frágeis. Muitos de nós, junto com amigos, com almas queridas que compartilham o nosso caminhar existencial, nós ofendemos, nós humilhamos, nós cometemos inúmeros equívocos. Mas a proposta dessa caridade interior é nós analisarmos esta proposta como um desafio. Buscar, seja no mundo material, através das afirmativas da ciência, mas principalmente à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, que ilumina as nossas consciências e acalenta os nossos corações. Buscar ter um norte, um roteiro, para que possamos ter uma vida plena, de alegria, de felicidade, conforme o nosso mundo nos comporta e nos proporciona. Que possamos ser felizes hoje. Analisamos, meus amigos, quanto de nossos amigos, quanto de nossos familiares necessitam, passam da fome, do carinho e da compreensão. Sentem sede da nossa indulgência. Diante de um equívoco dos nossos irmãos, não reprovarmos a pessoa, é não sermos coniventes com o erro, mas temos um olhar de compreensão. Levar o abrigo, a roupa da esperança, da fé, todas as vezes que fizesse isto, a um dos pequeninos dos meus irmãos é a mim que fizestes. Estamos trabalhando, estamos construindo um mundo melhor, um mundo íntimo, pois agindo assim, temos a felicidade, temos a paz. A semelhança de Estevão, a agressividade, a maldade, o ódio dos outros não mais nos atinge, porque temos essa comunhão com Jesus, porque conseguimos adquirir aquela mensagem em que os nossos benfeitores espirituais nos trazem acerca da caridade. Benevolência para com todos, indulgências para com as faltas de todas as pessoas, perdão da caridade. É uma caridade que quando nós a praticamos, quem mais recebe somos nós. E ao falar de caridade, é muito interessante recordar doutora Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, a quem nós temos grande gratidão por nosso país ser um país laico, não ter uma religião oficial. A esse ser, a qual temos imensa gratidão pelos grandes trabalhos, pelo contributo que ele fez à doutrina espírita, fez a mensagem de Jesus. Viveu uma vida de caridade. Certa vez, descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira, situada na Avenida Passos, número 30, na cidade do Rio de Janeiro, ele encontra um homem que tinha fome, que tinha sede, que estava nu da falta da esperança, da falta da caridade, que se sentia prisioneiro da desesperança. Doutor, indicaram a ti a única pessoa que possa me ajudar. Passo fome, minha família está doente, assim como eu. Dai-me algum dinheiro para que eu possa me alimentar. Dr. Bezerra de Menezes, um homem ímpar, tocado de compaixão e misericórdia, à semelhança de todos os cristãos, a quem obedecestes. Somos convocados a ter misericórdia e compaixão para com os nossos irmãos.
Não somente através da fome, da sede do corpo físico, mas também da fome e da sede da alma. Ele coloca a mão sobre os bolsos do seu paletó. Não tinha mais nenhum centavo. O que fazer neste momento? Ele recorda do seu anel de formatura. Olha sobre os seus dedos, o seu anel não mais estava nos dedos. Lembrara que havia chegado até ele uma senhora humilde, que não tinha recursos para sepultar o seu marido. Dr. Bezerra de Menezes, sem dinheiro, tirou a própria aliança de formatura e deu para aquela senhora, para que ela pudesse dar um enterro digno a seu esposo, e os recursos, vendesse o anel, dar um enterro digno, e os recursos que sobrassem, para que ela pudesse dar continuidade na sua existência. Quantos de nós, desprovidos dos recursos materiais, alegamos que não podemos fazer caridade, sendo que a compaixão é uma caridade, sendo que o perdão é uma caridade, sendo que a oração ao enfermo, a paciência é uma caridade. Dr. Bezerra de Menezes, tocado de amor e misericórdia para aquele homem, evoca seu pensamento a mãe de Jesus. Diz àquele homem: tu crês na mãe de Jesus? Sim, doutor, creio. Então receba esse abraço, em nome da nossa Mãe Santíssima. E quando chegastes em sua casa, compartilhe esse abraço para com a sua família. Coloque sobre uma jarra, dentro de uma jarra, uma água. Faça uma oração pedindo à nossa Mãe Santíssima. E no amanhecer do outro dia, beba aquela água junto com a sua família. Uma semana após, Dr. Bezerra de Menezes, novamente descendo as escadarias da Federação, se depara com um homem agora bem vestido, com a fisionomia diferente, alegre, feliz. Dr. Bezerra, lembrastes de mim? Eu sou aquele homem que o Senhor não tinha um centavo para me doar, mas me deste um abraço em nome de nossa Mãe Santíssima. Eu recebi aquele abraço com uma imensa emoção. Compartilhei com a minha família. Coloquei a jarra de água, a qual a doutrina espírita nos traz, a água fluidificada. Estou saudável. A minha família reconstituiu a sua saúde. Um nobre senhor me trouxe para a sua casa para o trabalho. Eu vim lhe agradecer. Dr. Bezerra de Menezes, em especial no seu último ano, passou por inúmeras dificuldades. 6 meses deitado numa cama, tendo que ser a sua família auxiliado por outras pessoas, por outros amigos. Desencarna e entrando no mundo espiritual, ao despertar, se vê tipo num hospital espiritual. Ao seu lado estava uma jovem moça, Celina, a mensageira da Mãe Santíssima, que intercede a todos os homens a quem a ela clama. Reconhecendo: Celina, minha filha, é você? Dr. Bezerra de Menezes ouve vozes. Celina, o que são essas vozes? Cânticos de louvores. Ela auxilia Dr. Bezerra de Menezes até a janela. E ao pé dessa janela, uma multidão de espíritos cantando, agradecendo o Dr. Bezerra de Menezes pelo auxílio às almas que ficaram no cativeiro da carne, que passaram por dificuldades, seja financeira, seja emocional, seja de dificuldades imensas. E ali estava um mensageiro de Jesus, que não simplesmente fez a caridade material, mas também fez a caridade espiritual. Fez a caridade para consigo. E hoje, no mundo espiritual, continua trabalhando em prol dos necessitados, em prol do nosso Mestre Jesus. Diante dessas reflexões, recordemos a mensagem do Espírito Emmanuel: a quem
obedecestes. Temos a oportunidade de sermos felizes hoje. Se não acreditamos no mundo espiritual porque não vemos, peguemos as afirmativas da felicidade que o mundo material, através das pesquisas científicas, nos proporcionam. Mas se nós obedecemos às orientações dos nossos benfeitores espirituais, recordemos aquele momento íntimo, aquele último momento de Jesus perante os seus apóstolos, que tanto ele amava. Um novo ensinamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e vos reconhecereis como os meus discípulos, por muito amardes. Busquemos isso, meus amigos. Busquemos esse caminho, para que possamos ter a paz e a felicidade. Para que possamos ser aquele que contribuamos com a mensagem de Jesus, de uma vida plena de esperança, de alegria. Para que possamos levar àqueles que vivem com a fome da esperança, levar-lhes esperança, levar-lhes otimismo, sairmos desse marasma, desse pensamento coletivo, do negativismo, do pessimismo, pois essa não é a mensagem de Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus, e que essas reflexões possam tocar as nossas almas, os nossos corações, e oportunizar a cada um de nós que possamos ser felizes hoje. Muita paz a todos.